Walter Farah Júnior foi vereador em Rio Preto de 2009 a 2012. Com uma história de mais de 50 anos no judô, ele relembra como entrou para a política e sua trajetória. Olha, o meio político eu tentei, de várias formas, não entrar no meio político. Só que eu tenho um sonho muito grande de ser secretário municipal de esportes. Por quê? Para fazer o que eu fiz no judô com as outras modalidades, você entendeu? E que também, não desmerecendo nenhum secretário, certo? Eu gostaria que cada área tivesse um cara que fosse acadêmico da área, certo? Porque a gente entende, a gente faz acontecer. Então, para a gente ter um poder, entre aspas, um poder dentro da política, a gente precisa ser, infelizmente, ser alguém, certo? E tentei, não aconteceu, certo? Que nem falei para você, gostaria muito, 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 certo? Eu fui um atleta de nível, defendendo o Rio Preto. Diga de passagem, eu nunca lutei por outra cidade quando eu estava no auge da minha carreira. Então, isso aí também é importante para mim. Então, muita gente também não sou contra. Quem vai a outra cidade para ganhar o seu dinheirinho, aquelas coisas todas. Mas eu nunca pisei fora da área de Rio Preto para, entre aspas, acontecer uma coisa dessa, entendeu? Então, a gente, vários secretários aí, alguns fizeram muito, muito ainda pela cidade, mas eu sempre brigo, Maristela, pelo cara que é acadêmico da área, você entendeu? Acadêmico da área. Não adianta pôr eu para tomar conta da serviços gerais. Eu não vou render e não vou ficar contente, você entendeu? Mas aí eu tive algumas promessas, que não vou citar o nome de prefeitos, que se eu ganhasse a eleição, eu seria o novo secretário de esportes. Mas na política você sabe, né? As promessas aí, até passei um período difícil da minha vida aí, um dos períodos negativos da minha vida foi quando eu fiquei doente por causa disso. Isso foi um estímulo muito na parte negativa, que eu fiquei muito triste, porque fala uma coisa, depois cumpre outra, aquela toda, então a gente fica triste. Mas a gente tem que saber também, ter um pouco de maturidade, de saber que na política as coisas não é como a gente quer, você entendeu? Não é como a gente quer. E por isso que eu nem tentei de novo, certo? Eu acho assim, que eu estaria até com um mandato bem próximo da eleição, mas não quero mais não. Então, para mim chegar aqui na Câmara, eu devo muito, 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 muito a esses parceiros meus. No Jogos Regionais, Jogos Abertos, eu montei 40 equipes para disputar os Jogos Regionais e Jogos Abertos, com carta branca do meu secretário de esportes, que é o Hélio Hollenberg de Filho, dono da Aquática. Então, nós fizemos um mandato lá, que, diga de passagem, é um mandato muito bonito, mas muito bonito. Não quero comparar com os outros, mas o nosso mandato foi muito bonito. Sabe por quê? Porque nós saímos de zero. As quadras, os campos, tudo uma bagunça danada, tal, tal. E quando o Hélio falou para mim, Farah, o primeiro passo já foi dado. O Edinho me chamou ele quer que a gente faz os Jogos Abertos do interior aqui em Rio Preto. Só para você ter uma ideia, vem 190 cidades. Guarulhos, ABC inteiro lá, tudo, São Caetano, que era uma referência, tudo. E falei, Hélio, eu acho que você pirou aí, porque
Não dá, não dá para fazer, tá tudo. E ele era meio cascadura também, que nem eu, por isso que a gente combinava. Falei: "Ô, Hélio, não dá para fazer os Jogos Abertos aqui em Rio Preto". Aí ele virou para mim e falou assim: "Você tem competência?" E olhando firme na minha cara, né. Eu conheço dele. Eu falei: "Eu tenho mais que você". Você entendeu? Já dei uma nele também. Aí aí ele falou assim, eu falei para ele: "Você me dá 15 dias para ver tudo?". Ó, Maristela, eu, ó, rodei tudo quanto é lugar, aonde tinha um buraquinho para tampar, a gente foi, pôs no papel, tá, os campos, as quadras, sem aro, sem nada, entendeu? A pista do Eldorado que estava retalhada e tal, aquelas coisas todas. E aí falei para ele: "Hélio, pode fazer". Aí reuni a nossa turma, tá, que na época também era composta do seu Marino Manella, que tinha o mesmo cargo que eu, e fizemos Jogos Abertos, que até hoje foi considerado o melhor Jogos Abertos de todos os tempos. E galgou da gente ser ainda campeão desses jogos aí também, entendeu? Então foi muito bonita essa trajetória e eu devo muito a essas equipes aí, que a gente conhecia todo mundo, mas a gente não tinha aquele envolvimento de dar liberdade para os profissionais da área de educação física trabalharem, o que era no passado quase que inoportuno fazer isso. O cara montava uma equipinha lá, uma equipinha aqui, tal, tal, não é. Então nós atrelamos todo mundo. Para você ter uma ideia, foi muito feliz em 2001 a 2008. 2008 a 2012 eu não voltaria, certo? Não gostei da experiência, tá? Porque ela tinha que ser uma troca, certo? Toma lá, cá. Então, eu não gostei muito, entendeu? Mas deixa isso para lá, não vou mais falar sobre isso. Agora, em 2001, nós se unimos, para você ter uma ideia, eu era chefe da delegação, eu não deixei ninguém, nenhuma das equipes, sair do alojamento para isso, para aquilo, para comer um lanche, tal, tal, tal. Pusemos lá um som ambiente, pá, todo mundo ficado. E calhou no 12 de outubro, foi meu aniversário. E fizeram uma festa surpresa lá que eu acho que se eu falar muito eu vou ficar emocionado, você entendeu? Então, esse é o verdadeiro espírito de uma secretaria de esportes, certo? Porque você vai hoje num jogos, você não conhece ninguém. O que eu fazia também, que integrou as equipes lá em 2001? Na hora do almoço, tinha 6 refeições, de primeira qualidade que você pensar. De primeira qualidade que você pensar. Até o cara que comprava para nós lá, o seu Norberto, uma época ele comprou azeitona chilena, né? Veio o Hélio e falou: "Pô, você comprou azeitona chilena". Então era isso aí, sabe? Então foi uma união que, sem dúvida, eu falo que 50% da minha eleição foram desses técnicos aí que entenderam a coisa, visualizaram a coisa, que poderia ser melhor, você entendeu? Atento, com os pensamentos já que um atleta, um acadêmico da área, sabe que pode acontecer. Nós tivemos Jogos Abertos em Santos e Praia Grande. Tá. Santos, aquela cidadona, Praia Grande também, aquela cidadona. E eu coloquei 2 funcionários nossos, 8 dias antes de começar os Jogos Regionais, para ele vir contratar 10 van que ia dormir dentro do alojamento. A hora que a gente precisava dele, eles estavam lá de prontidão para atender a gente. Porque às vezes você vai jogar lá no ponta da praia. O cara daqui,
Os pirueiros daqui, eu não sei aonde, tal, 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 aquela velha desculpa. Então, ó, vai essas coisas, sai mais rápido, chega mais rápido, você entendeu? Então, foi uma coisa legal também que nós fizemos. Detalhe, 72% mais barato que tivesse aqui da prefeitura, as vans, perua, tal, tal. Na época os perueiros ficaram bravos comigo, mas tudo bem, você entendeu? Por quê? Porque o pagamento deles era em 24 horas. Os caras ficaram 24 horas lá e também tem uns que eram acomodados também, você entendeu? Então essas coisinhas assim é que faz a diferença de um técnico, de um dirigente, tudo, entendeu? Pô, eu citei lá o Andaló para você, todo dia tinha um show lá, uma cantora, uma coisa, tocar lá uma meia hora, uma hora, tal, tal, que a outra coisa que eu esqueci de falar para você, que integra muito é o seguinte, no alojamento tem mesa uma toalha vermelha, uma branca, um vasinho de calanchoê. A comida vai ser igual? Vai, mas ele sentado ali, a coisa, já vai ser um negócio diferenciado, certo? Outra coisa, nessa mesa, nessa sentança da mesa aí, ó, todo dia, cada modalidade senta com o outro para conhecer o cara, para fazer uma integração social. Aí saía, eu vou competir tal dia. Ele ia lá assistir, você entendeu? É coisa que dá resultado, mas dá um resultado tremendo. Você não adianta, é coisa do outro mundo, você entendeu? É que nem a Olimpíada assim, cada atleta senta com o outro, tal, tal, faz essa integração social aí, que é muito importante. Então, é que nem eu falei para você, eu vim para a Câmara com promessa de ser secretário municipal de esportes. Não vou citar o nome de prefeito, mas todo mundo sabe. 2008 que eu fui eleito. E daí comecei a ficar muito triste, mas muito triste. Cheguei a ficar muito deprimido, mas muito. Pensa, o meu sonho estava sendo derretendo, certo? Derretia. Parece. Aí você vai. O atleta que eu fui, nunca defendi cidade alguma, tenho meus resultados que são bons, certo? Trabalho com criança há 30 anos esse projeto, certo? E não me senti à vontade. Sabe por quê? Que é toma lá, dá cá, certo? Ó, aí não estava no meu perfil, sabe? Então tinha hora que eu chegava no meu gabinete, trancava e ficava lá, sei lá, rezando, pedindo a Deus para ser diferente, certo? Mas Deus quis assim e tudo, também não vou ficar mais doente por causa disso, não, certo? Tem que erguer a cabeça, já estou bem velhinho, com 65 anos, diga de passagem, eu tenho 65 e 58 de judô. Deu para aprender alguma coisa, né? Você sabia que as crianças com 2 anos e meio, o índice de afogamento dentro de um balde é muito grande? É muito grande, você entendeu? Então, essas coisas que precisa. E se você for em qualquer secretaria aí, você vê as coisas. Não estou falando Secretaria de Esportes, mas você vê essas coisas tudo, entendeu? E a gente, lá o CAD também, a gente pôde ajudar tudo, né? E são pessoas maravilhosas, tudo, né? E com pouca coisa de ajuda também, né?
pouca coisa. Então, a gente vai tocando. Esse é o câncer da humanidade, esse anabolizante, né? Mas não tem a fiscalização. Mesmo depois dessa lei, não tem a fiscalização, o que é errado. Você entendeu? Agora, o que tem gente morrendo com anabolizante, eu teve há uns 30 dias atrás, morreu 2 amigos meus, também não vou citar o nome, que a vida inteira tomaram anabolizante, no final da vida não estava nem andando, sem dente, coisa assim, que você via tudo para ficar forte, entendeu? E isso aí, anabolizante tem que toda vez bater nessa tecla, toda vez. Tinha um professor aluno meu, o professor Calil, e nós fomos até aquele lugar onde você foi fazer uma entrevista com a gente, e que eu tenho que agradecer muito, muito, muito o doutor Manuel Neves, ali do Estoril. Mas muito, o cara é sensacional. Nós ficamos ali mais de 20 anos, você entendeu? E nós começamos com 6 alunos. Aí hoje está indo para lá com mais de 700 alunos, você entendeu? E os outros alunos que vêm da periferia, tudo. Tem o bairro da Santa Clara, do Eldorado, de Schmidt, enfim, são 18 núcleos que os melhores desses vêm para esse núcleo central aí, que é bem maior o espaço, tudo, né? Até tenho a agradecer a Secretaria de Esportes que está acabando esse espaço lá para a gente, entendeu? Então eu acho que passou a eleição, passou tudo, a gente tem que pensar nas crianças, nos adolescentes. Você sabe qual que é o principal dificuldade que eu tenho em trazer as crianças dessa redondeza para cá? Chama passe. Por quê? Se você mandar ele vir, ele vai vir 1, 2, 3. Não vem mais que ele gastou 15. Você entendeu? E o pai não deixa vir porque também não tem. É pro arroz e feijão. Você entendeu? Então, a gente tinha que ter um sistema aí do Poder Executivo para a gente direcionar isso daí. Ó, você vai gastar 500 passes no mês. Tá aqui. O professor dava para a criança ia, se não fosse, devolveria o passe para dar para outra pessoa. Porque teve época também que a gente até dava kimono para as crianças, de ganhar de terceiros, tal. E mesma coisa, se a criança parasse, não tem problema. Devolve o kimoninho lavadinho, que serve para outras crianças, né? Você entendeu? Então é uma coisa assim, é que nem eu te falei da perua lá. É a mesma coisa o sistema no esporte, certo? Se parar só no arroz e feijão, não adianta. Eu vou deixar a criança só lá no Schmidt fazendo arroz e feijão, ela não vir para cá, ela não aumenta o volume dela de técnica, sabe? Então, é isso aí. Mas estou contente. Foi muito gratificante, né? Teve uma época aí uma época de 4 anos atrás, e a gente ganhava tudo em competição. Tudo em competição. Sem preocupar de ganhar, mas não tinha jeito de não ganhar porque as crianças se preparavam para isso, sabe? E é muito gratificante, né? E hoje, dois atletas meus que começaram comigo no projeto, o Mauro e o Lucas,
talvez seja aquele um que pulou o rolamento lá, são que nem filhos meus. E hoje, 90% eles estão tocando o projeto, entendeu? E a gente dá uma força, tudo, e eles estão maravilhoso o trabalho que eles estão fazendo também, sabe? E eu estou ficando mais na retaguarda, né? Primeiro, os empresários, e eu fico muito chateado, eles querem resultado. Se apresenta lá, leva 10 moleques seu projeto lá, tudo, os menininhos lá, tudo raquítico. Tá? Ó, esses caras aqui têm futuro, certo? Esse cara tem futuro. Ah, mas ganhou o quê? Ah, ganhou, você tem vergonha na cara, você entendeu? Então, eles querem primeiro, quantos pais que eu vejo em campeonato, até não fico mais para dentro dos campeonatos, tem pai. Eu vi uma vez um pai de 8 anos, do molequinho, fez final lá com um atleta nosso e perdeu. O pai chegou nesse moleque, no meio do campeonato, na beira do tatame. Seu molenga, seu bunda mole, e sim, e pá. Quase bateu no moleque ali, rapaz. Ah, eu não aguentei, cara. Fui lá, falei um bicho pro pai dele, entendeu? Aí ele apareceu na segunda-feira para treinar lá com a gente. Falei, aqui você não treina não, entendeu? Então, essas coisas que deixam a gente descontente um pouco, sabe? Mas é porque a classe acadêmica ainda, ela não é unida. Porque quem que tinha que ir lá era o outro professor, não eu. Não, o outro professor falou, ó, filho, quando você ir, ó, afasta, entendeu? Então, é isso aí. Eles querem primeiro o resultado. Por exemplo, nós temos um exemplo da Bia, foi campeã olímpica lá. Pô, você vê a casinha que ela morava lá, tal. Agora, o que o Pinheiros capita? Capita o seguinte, ó, tem o resultado, porque senão ela não dava o resultado. Se ela pegar segundo lugar, não vai dar o resultado. Aí o Pinheiros vai nas grandes empresas e hoje ela ganha 4 vezes mais do que ela ganhava no Pinheiros. Você entendeu? Por isso que a mentalidade ainda do esporte amador é muito pequena, porque ele contenta com coisas pequenas, entendeu? Então fica difícil trabalhar assim. Mas o poder público, ele tem... A Secretaria de Esporte tem mais de 100 lugares para ela tomar conta. Você entendeu? Então a fatia do bolo ainda ela fica pequena. Você entendeu? Ela fica muito pequena. E às vezes também dá um pouco para mais, um pouco para menos, para um, para outro. Aí vem aquela rivalidade que não tem que ter e tal, certinho. Mas estamos tocando. Olha, não sei se eu vou errar ou acertar. Mas eu fiz grandes amigos aqui, grandes amigos mesmo. E grandes aéreos, né? Aéreos é que você não pode dar muita corda, não, sabe? Mas foi um mandato razoavelmente legal, se tirar essas pontuações aí que eu te falei. E é muito triste, né? Porque eu via vereador de outro jeito antes de entrar. E no final do meu mandato, sabe como eu vi o vereador? Como despachante de luxo.
O cara ligava lá, pô, meu assessor, eu preciso 2 caminhão de terra. Para quê? Para que você precisa de 2 caminhão de terra? Você vai se enterrar dentro dele aí? Então, é um, é um despachante de luxo, entendeu? Então, não quis mais passar por essa fase, não, entendeu? E se passasse, eu estava sendo muito, muito ingênuo comigo.